hoje, nos dias atuais, falando um pouco da realidade, estudos e os dados mostram o quanto a sociedade como um todo tem sido reprovada na sua conduta moral, na sua conduta espiritual, na sua conduta a respeito de relacionamentos. Né? Nós vemos tantas tragédias acontecendo durante a semana, né? E coisas tão pesadas que nem impactam mais as nossas vidas. Algo que você vê, algo que você ouve e que já não dói no seu ouvido aquilo que você vê, aquilo que você escuta. E muitas pessoas que dizem ser contra a violência, que dizem ser contra o ódio, são as mesmas que destilam todo o seu veneno com aqueles que pensam o contrário e agem de forma diferente. O que você tem feito de diferente, meu irmão? Quando confrontado por alguém, como você tem reagido? Porque a igreja não passa imune, a igreja não passa imune a respeito dessa luta que nós vivemos. A igreja muitas vezes acaba sofrendo do mesmo. Prova disso é que o número de divórcio dentro da igreja é o mesmo número de divórcio fora da igreja. Nós fomos chamados para ser luz. E onde existe luz, não existe trevas. Mas o que tem parecido ao redor do mundo é que as trevas têm engolido a luz. O que falta? Posicionamento real e verdadeiro. Não negociar seus valores e princípios, assim como os heróis da fé fizeram. Homens, mulheres de Deus que foram levantados e entendiam ao único Deus, o verdadeiro Deus, o Deus real a quem essas pessoas serviam. Então não importava o que elas pensavam, não importava o que o mundo dizia, o que importava era o que o Deus verdadeiro disse a elas. E hoje nós vamos abordar um pouquinho aqui a história de Elias. Porque Elias, muito da história de Elias tem a ver e é muito similar com aquilo que nós temos vivido nos dias de hoje. Hoje se fala de uma recessão global. Hoje nós temos, a saúde pública precária, a economia em colapso. E Elias viveu isso há mais de 2.500 anos atrás. E a minha pergunta é, se nós temos uma história na Bíblia que relata exatamente aquilo que aconteceu e como ele conseguiu superar tamanha dificuldade, por que não pegar dessa história, trazer para os nossos dias e vencer esse período turbulento que nós vivemos? Você está comigo? Você entende isso? Esses homens, essas mulheres e Elias, eles só venceram porque eles não negociavam a palavra de Deus. E eu quero te explicar rapidamente para que você entenda a respeito desse período turbulento que Elias vivia. Vamos pegar lá desde o princípio. Israel viveu aproximadamente 120 anos de monarquia, com os reis Saul, Davi e depois Salomão. Com a morte de Salomão no ano 931 a.C., Jeroboão assume e o reino foi dividido. Então 10 das 12 tribos de Israel vai para o norte e segue Jeroboão. A capital desse reino do norte é chamada Samaria. E Jeroboão leva 10 das 12 tribos, seguem, a outra tribo fica lá no sul e está tudo certo. Esse reino, o reino do norte, durou cerca de 209 anos. Até que o exército assírio invade Samaria e leva o povo de Israel para o exílio. Aconteceu que, nesses 209 anos, muitos reis passaram por essa dinastia. Depois que essa dinastia davídica foi rompida e os reinos se dividiram, aproximadamente 19 reis passaram num período de 209 anos. De 8 dinastias diferentes. E eu quero começar falando que Jeroboão, filho de Salomão, reinou por aproximadamente 22 anos. E depois da sua morte, o seu filho Nadab assumiu o seu posto e reinou por 2 anos, até que ele foi assassinado por um homem. E esse homem, ao invés de ser preso, esse homem assume o reino, Baasa. E Baasa reina por aproximadamente 24 anos, até que ele morre. E
após a sua morte, quem assume o reino é o seu filho Elá. Elá vive e reina e governa por aproximadamente 2 anos, até que é morto por um rei, por um homem chamado Zinri, e Zinri assume o reino. Só que ele só consegue governar por 7 dias, porque o exército de Onri descobre o que ele tinha feito, e cara, existe uma comoção, existe o povo se revolta, cerca o palácio, e Zinri, vendo que não ia dar certo, ele ateia fogo no palácio e comete suicídio. Então Onri assume o reino e reina por 12 anos, até que então o seu filho assume o reino após a sua morte. E filho de Onri, nada mais, nada menos, é Acabe, o pior rei de Israel. Acabe se junta e se casa com uma mulher demoníaca chamada Jezabel. E aí vocês conhecem a história do que Jezabel fez. Jezabel institui a adoração a Baal e mata os profetas de Deus. Foi exatamente nesse tempo que Deus levantou um homem. Entendam bem o que eu estou falando. Levantou um homem, não levantou um partido político. Amém? Não levantou um influencer. Levantou um homem de uma cidade chamada Tisbé, um lugarzinho de nada, encrostado nas montanhas de Gileade, para salvar sua nação e para mostrar que o único Deus vive. Foi exatamente isso que Elias fez. E eu quero ler com vocês aqui, eu vou trazer 3 características daquilo que Elias viveu, para que você entenda que o que Elias viveu naquela época, que foi, cara, um tempo onde existiu uma crise econômica, política, uma crise moral e espiritual, porque o povo de Israel estava deixando de adorar o Deus verdadeiro e adorando a Baal. Existia uma crise muito parecida com a que nós vivemos hoje. E Deus levanta esse homem, e esse homem tem 3 características, que para mim, lendo a história de Elias, são características que você tem e eu tenho. Talvez você ainda não saiba que você tem, mas eu quero afirmar que você tem. Amém? Então a primeira característica que eu quero abordar é que Elias era um homem ousado. Quantos aqui se consideram ousados? Quem não se considera ousado? Aí já levantou a mão, você é uma pessoa ousada, porque você levantou a mão. Eu lembro quando eu era jovem, eu nem lembro disso, mas o vô da Érica conta, que eu cheguei para ele, eu devia ter acho que uns 12 anos eu tinha mais ou menos, e eu falei para ele, tudo bem, prazer, seu neto. Ele olhou para mim e falou, como é que é? Eu falei, prazer, seu neto, eu vou casar com a sua neta e você nem sabe. 12 anos, menino ousado. Todos nós temos um pouco de ousadia. Você é ousado em muitas áreas da sua vida. Você é ousado quando você defende o seu filho. Você é ousado quando você vai negociar, vai participar de alguma negociação no seu trabalho. Você é ousado muitas vezes numa forma de adoração ao Senhor, num debate. Você é ousado em várias áreas. Mas quando você é ousado nas mãos de Deus, meu querido, o patamar muda. Você vai para um outro lugar. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17. Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 17. Diz assim. Abriram? Amém? Se você não tem Bíblia, está tudo certo. Acompanha aqui. Mas você já está com um ponto negativo lá, hein? No céu. Brincadeira. Diz assim, então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Primeira coisa que eu quero apontar nesse primeiro ponto aqui, nessa primeira característica de ousadia, é que uma coisa que me chama a atenção é quando você começa lendo esse texto e está lá, então Elias o tesbita. Isso mostra uma coisa, tesbita não era o sobrenome de Elias. Elias não era de uma família sacerdotal. Elias não era de uma família
que tinha uma influência. Elias não era de uma escola profética. Elias era o tesbita. Tesbita, de Tisbé. Segundo o historiador Flávio José, foi exatamente uma cidadezinha pequena, insignificante, encrostada nas montanhas de Gileade. Se você for procurar hoje, cara, muito difícil você achar essa cidade, Tisbé. Então, uma coisa que nós temos que entender aqui, é que Deus não precisa de estrela. Não ache você porque você... eu tenho 50 seguidores no Instagram. Amém, cara. Nem tem Instagram. Amém também. Uma vez vendo uma pregação do Hernandes Dias Lopes, que é um cara que eu admiro muito, ele disse uma coisa: quando o sol brilha, não existe espaço para as estrelas brilharem. Quando o sol da manhã brilha, quando a luz do mundo brilha, não existe espaço para as estrelas brilharem. E sabe por que eu estou falando isso? Porque está cheio de crente que fica computando bênção. Eu tenho 545 convertidos na minha lista, 713 curas, e hoje, em nome de Jesus, vai vir mais 5. Cara, se Deus não divide a glória dele com ninguém, como nós falamos no primeiro culto, a gente tem que parar de puxar e querer brilhar. Nós temos que fazer ele brilhar. Ele é a luz da manhã, ele é o sol da justiça, ele é a luz do mundo, ele, para ele e tudo por ele. E Elias entendeu isso. Elias entendeu. E ele não quis a glória para ele. Muito pelo contrário, quando ele começa dizendo, ele diz: tão certo como vive o Senhor, e Yahweh, ele já exalta o único e verdadeiro Deus diante de Acabe, que era um rei maldoso, que era um rei que perseguia os profetas. Elias sabia a sua posição e sabia quem estava por detrás dele, dizendo: vai, filho, vai que eu estou com você. E o que eu quero te falar nessa noite é que o mesmo Deus que empoderou Elias e disse: vai que eu estou com você, é o Deus que te empodera e diz: sai da sombra, vai para a luz e brilha a minha luz. Quer ser diferente? Faça diferente. Sabe, gente, nós estamos aqui gerando algo espiritual. Se vocês pudessem ver o mundo espiritual, o quanto de demônios tem lá fora, louco para acabar com a sua vida, você estaria correndo aqui de joelhos. Você não iria querer sair daqui da presença dele. Mas é mais interessante muitas vezes comer uma pizza. É mais interessante, eu tenho 1h30 para o Senhor. E se não acabar em 1h30, eu levanto e eu vou embora. Eu chego um pouquinho atrasado porque eu não gosto do louvor. Quem você quer que brilhe na sua vida, meu irmão? É Deus? Então deixa Deus brilhar. Amém? Toma essa. Seguimos. Cara, sem brincadeira, não queira a posição de Deus, não. Não queira-se Deus. Apenas se permita ser um instrumento para que Ele te use. Agora, um outro ponto dentro disso é que 1 Reis começa contando a história de Elias lá no capítulo 17, e logo de cara ele chega perante Acabe. Ele não começou devagarzinho, ele não começou: vou dar uma chegada ali no barzinho, vou trocar ideia com os caras, vou falar que Deus é bom e tal. Não, ele já foi direto para o rei. E ele não traz uma palavra fácil para o rei, ele não traz uma mensagem triunfalista para o rei. Ele não diz: rei, o senhor é incrível, mas deixa eu te falar, vai ter um probleminha aí, vai parar de chover, né? Mas olha só, eu sou só boca de Deus, tem misericórdia de mim. Ele diz: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, e eu posso ouvir a entonação dele, porque com certeza ali Elias estava aflito com o que Deus tinha revelado para ele. A quantidade de amigos talvez que tiveram suas vidas ceifadas, e Elias estava numa posição de profeta do Senhor.
E eu quero te falar que Deus te levantou para ser profeta na vida dos seus amigos. E um profeta não passa a mão na cabeça não, um profeta traz palavra para correção. A gente tem muito bajulador aí fora. E nós temos poucos profetas, é por isso que nós estamos na lama. Porque se as pessoas sérias tivessem se levantado, ao invés de ficar bajulando outras pessoas, o Brasil seria muito diferente. Mas voltando, Elias não traz uma palavra mole, ele traz uma palavra de confronto, uma palavra de juízo. E nós precisamos entender por que Elias foi tão incisivo. Exatamente porque o povo estava deixando de adorar o Deus verdadeiro para adorar Baal. E Baal era o Deus da fertilidade, Baal era o padroeiro da prosperidade. E quando ele diz não haverá mais chuva nem orvalho, quer dizer, acabou os recursos. Baal não consegue produzir água. Sem água, sem chuva, sem orvalho, a terra não produz nada. Ou seja, ele corta as pernas de Baal no meio. Porque sem o cultivo, sem a colheita, não existe prosperidade, não existe dinheiro. E Elias mostra ali que quem manda de verdade é o único Deus. E cara, o que eu quero te falar é que Acabe fica muito doido, muito bravo, e começa a perseguir, e manda matar Elias, e Elias foge e se esconde. Mas uma coisa que me intriga dentro dessa história, é como um homem que não teve relatos anteriores, chega com tamanha autoridade diante de um cara cruel e assassino. Como que um homem, Elias, eu não sei exatamente, eu não cheguei aí pesquisar quantos anos ele tinha, mas com que autoridade, como ele desenvolveu essa vida com Deus para ter tanta ousadia. E nesse texto não mostra, o texto de 1 Reis não mostra, mas eu sempre falo que na Bíblia não se acha contradição, na Bíblia se acha complementos. E nós podemos ver o complemento relatado lá em Tiago 5,17. Diz assim, Tiago 5,17. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Achei a resposta. Resposta de tamanha ousadia, oração. Mas não uma oração que você faz no seu carro, porque essa palavra instância, ela é traduzida como um lugar secreto, um lugar separado. Ou seja, Elias tinha uma vida de oração com Deus no secreto. A Isadora foi a loucura agora. Vocês não entenderam, é que a Isadora e o lugar secreto é... Mas Elias tinha uma vida, e eu quero te falar que o que Deus fez foi trabalhar na vida de Elias no privado para levantá-lo depois no público. E é isso que Deus muitas vezes quer fazer nas nossas vidas. Trabalhar na sua vida no privado, no particular, para que Ele possa te exaltar em público. Antes de Elias chegar ao rei Acabe, ele se prostrou diante do rei dos reis. Você entende? Antes de Elias chegar ao rei Acabe, Deus tratou a sua vida. Deus tratou muitas coisas, até que no momento oportuno, Ele disse, pronto, você está pronto, vá ter com Acabe. Todo mundo, quando pega a história de Elias, costuma a pensar na luta que ele teve com os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo. E o que eu quero te falar é que, antes dessa luta, Davi foi preparado por 3 anos e meio. Elias, perdão. Antes de Elias subir e ter aquele embate com os profetas de Baal, ele foi preparado por 3 anos e meio. Ou seja, Deus primeiro quer trabalhar em você, para depois trabalhar através de você. Aceite viver o processo que Deus quer fazer na sua vida. O problema muitas vezes é que as pessoas são ansiosas. Nós vivemos numa geração micro-ondas, tudo 30 segundos. Tudo 30 segundos, é para ontem. Deus, eu quero um emprego, é para ontem. Eu quero uma namorada, é para ontem. Eu quero me casar, é para ontem. E é por isso que existem muitas e muitas e muitas decisões sendo tomadas errado. E depois as pessoas botam a culpa em Deus. Deixa Deus trabalhar em você primeiro, para depois trabalhar através de você.
Quer ganhar o prêmio, meu irmão? Corra a corrida. Corra a maratona. Viva o processo. E você vai ver a mão de Deus. Amém? Quer transformar onde você está? Quem quer transformar o seu ambiente de trabalho? Quem quer transformar a sua casa? Quem quer transformar o Brasil? Desenvolva uma vida de oração. A palavra de Deus diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oração. Oração é a forma mais direta de você falar com o Senhor. E deixa eu te falar uma coisa: não existe métodos, não existe um meio, não existe uma forma, existe a sua vulnerabilidade, aquilo que está no seu coração sendo jogado para fora, diante dos pés de Cristo. Quando você se relaciona com Deus dessa forma, você tem uma vida de intimidade. E a oração é poderosa, e você precisa desenvolver isso. Através da oração você cria relacionamento, através da oração você conhece a vontade, através da oração você é cheio de autoridade e ousadia para fazer aquilo que Ele quer que você faça. Amém? Elias, um homem ousado. Segundo ponto dessa mensagem, Elias, um homem que obedece. E veja que é um processo na vida de Elias. Elias foi ousado a primeira vez de chegar diante de Acabe e traz aquela palavra de juízo, de repreensão, e Deus manda a Elias: sai daí, vai para o deserto, eu vou te sustentar lá, mas você precisa sair daí. Elias não questionou: poxa vida, Deus, o porquê que eu vou sair daqui? Ele simplesmente obedece, porque ele sabe que os planos de Deus são perfeitos. E ele vai para o deserto, e naquele deserto ele fica durante um tempo, porque se ele não saísse, ele seria morto. Então Deus manda que os corvos alimentem Elias, e os corvos levavam comida de noite e de dia, e tinha uma torrente de água que Elias bebia água, só que com a falta de chuva, a torrente secou. E aqui eu quero te falar uma coisa, é muito doido, mas é real, porque as pessoas podem questionar: pô, mas Deus não mandou Elias para o deserto? E agora a provisão acabou. E agora ele vai ter que sair de lá, porque senão ele vai morrer. E se ele sair, ele corre risco de ser morto. Porque as pessoas estavam ali procurando matar Elias. Elias não falou: poxa vida, Deus, eu estou muito triste com o Senhor. Mimimi, mimimi, mimimi. Elias obedeceu. E a primeira coisa que eu quero te falar aqui é: não questione uma ordem de Deus, obedeça. Porque quando você questiona, você coloca em xeque a soberania e o que Ele sabe ao seu respeito. Elias simplesmente pega, Deus manda que Elias fosse até um outro lugar, fosse até a cidade de Sarepta. E a cidade de Sarepta estava aproximadamente 150 quilômetros de onde ele estava. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Elias conhecia o Deus da provisão. Elias tinha a provisão. Mas Elias não se apegava à provisão, ele se apegava ao provedor. Isso é uma coisa que ardeu no meu coração para falar para vocês. Pare de correr atrás da provisão e corra atrás do provedor. Porque a provisão ela acaba, mas o provedor ele não acaba, ele é infinito. Infinito em misericórdia, infinito em amor, infinito em bondade. E Elias sabia disso, então por isso obedeceu. Deus manda: Elias, vai para Sarepta. Elias não falou: Senhor, mas se eu sair daqui, caminhar 150 quilômetros, corre um sério risco de alguém me matar. Elias obedece. Deus não revela o que iria acontecer no meio do caminho. Deus não fala: quando você chegar lá, tem uma viúva, ela está quase morrendo, ela está ruim também, está sem comida, né? Enfim, vai ser ruim, mas vai dar certo. Deus simplesmente fala: vai para Sarepta, lá eu vou colocar uma pessoa para dar comida para você e vai ficar tudo bem. O Deus que envia é o Deus que protege. O Deus que envia é o Deus que protege. Então se Deus está te falando: meu querido, dá um passo de fé, Ele já tem todo um plano traçado. Ele só está esperando um ato de obediência para fazer com que você viva algo extraordinário. As pessoas não têm vivido nem o ordinário,
porque não obedecem a Deus. E eu costumo dizer esse versículo que diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A manifestação de Deus é algo extraordinário. Você não busca Deus no ordinário, nas pequenas coisas, nas coisas que nem são tão grandes, e quer que Ele derrame sobre você o extraordinário. Não funciona. Aprenda a obedecer, aprenda a seguir, dá um passo de fé. Amém? Então, já corri um monte aqui já. Eu não coloquei o versículo aqui, perdão. Está aqui. 1 Reis 17, 8 e 9. Diz assim: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenarei a uma mulher viúva que te dê comida. E foi exatamente isso que Elias fez. Através da obediência conheceu aquela mulher, conheceu não somente a provisão, mas o Deus provedor. O que acontece dessa história é que essa mulher estava ali fazendo a sua comida, a sua última refeição, e ela diz para Elias: eu estou aqui fazendo a minha última refeição, vou comer eu e meu filho, e nós morreremos porque acabou a comida. E Elias diz: não, faz primeiro para mim, me sirva primeiro, me dê comida, me dê água, e eu posso te afirmar que o Deus de provisão vai aparecer e vai fazer coisas extraordinárias. E não faltou mais comida na casa dessa mulher. E isso é algo extraordinário. Deus nunca vai te mandar fazer algo que não tenha sentido. Deus nunca vai te mandar para algum lugar onde você não vai ser usado, onde você vai ser subaproveitado. Se Deus está te mandando para um lugar, é porque Ele tem um propósito naquele lugar. É porque Ele tem um propósito naquela terra. Aquela mulher conheceu Elias porque Elias foi obediente. Quantas vezes Deus não está falando para você: vai por esse caminho, fala com essa pessoa, tome essa decisão, e você está aí procrastinando uma decisão, procrastinando de pregar a palavra de Deus, porque você não se sente tão confiante. Deixa eu te falar, não é a respeito da sua confiança, é a respeito do Deus provedor. Amém? Eu quero te falar, cara, que tenha coragem, vá em frente, porque o Deus que manda é o Deus que cuida, porque o Deus que manda é o Deus que protege, porque o Deus que manda é o Deus que te empodera, o Deus que manda é um Deus que faz brilhar a face dele sobre a sua vida. O Deus que manda é o Deus que vai te guiar. Simplesmente obedeça, porque através da sua vida outras pessoas poderão, através da sua vida e uma vida em obediência, outras pessoas poderão experimentar o amor, o cuidado e a bondade de Deus. Amém? Então Elias foi um homem ousado, Elias foi um homem obediente. E o terceiro e último ponto que eu quero falar: Elias foi um homem usado. Está cheio de gente na igreja que tem ousadia, que obedece, mas que não quer ser ousada. É isso aí. Está cheio de gente na igreja que conhece a palavra, que tem ousadia, cara, de pregar em vários lugares, que tem ousadia, que obedece os preceitos, que tem a moral cristã enraizada dentro de si, mas que não quer ser ousado porque não quer fazer um compromisso. A igreja é simplesmente um meio de você servir. A igreja é uma ferramenta para que você sirva. E eu quero te falar que, na história de Elias, a mesma casa que viveu um milagre, viveu também uma tragédia. Porque o filho dessa viúva morre. E deixa eu só fazer um paralelo, que esse é o grande problema dessa teologia sem vergonha triunfalista. Porque é por causa dessa teologia errada, que diz que tudo vai dar certo, que diz que tudo vai ficar bem. Como se um cristão, você ser uma pessoa entregue ao Senhor, te desse imunidade para enfrentar problemas, doenças e outras coisas. Pessoas muito mais crentes do que eu já enterraram seus filhos.
Pessoas muito mais fervorosas em relacionamento com Deus já viveram doenças. Nós não estamos imunes simplesmente porque nós cremos em Deus. O mundo é mau porque ele é mau, porque um homem decidiu desobedecer. O pecado entrou no mundo, mas esse não era o plano de Deus. A diferença é que nós temos uma revelação profunda da bondade de Deus. E nós sabemos que Ele é incrível. E nós sabemos que Deus está conosco, porque Ele diz lá em João 16, 32, 33, eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixarei só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele diz que nós passaremos por problemas. Ele diz que nós passaremos por dificuldades. Mas Ele diz, cara, persevere. Persevera, continua firme. Porque eu sou a resposta que você precisa. Persevera, continua firme. Porque eu sou o consolo no momento da dor. Persevera, continua. Porque eu tenho uma aliança com você. E o único filho dessa viúva morreu. Ela conheceu o Deus da provisão. E ela viu seu filho morrer. E adivinha para quem sobrou a bronca? Para quem? Elias. 1 Reis 17, versículo 17 a 19, diz assim: depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona de casa, e a sua doença se agravou tanto, que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Viestes a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o nos braços dele e levou para cima no quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. E aqui nós temos uma lição importante. Elias foi acusado de algo e ele não revidou. Você parou para pensar nisso? Que nós vivemos em um mundo, cara, é tão injusto, as pessoas acusam por nada. E sempre quando alguma pessoa está falando algo para nós, nós já estamos na nossa mente criando uma frase para rebater essa pessoa. Muitas vezes você nem ouve o que a pessoa está falando, e você já está ali maquinando uma resposta para provar que você está certo e essa pessoa está errada. O que Elias fez nos traz uma grande lição, porque Elias não rebateu. Elias pegou o menino e levou para o seu quarto. E foi falar com Deus. Lição importante de hoje: pare de rebater, vai para o seu quarto e fale com Deus. Foi isso que Elias fez. Se você olhar bem, cara, o que Elias tinha a ver com isso? O que uma coisa tinha a ver com a outra? Não fazia sentido. Nós precisamos estar prontos para ouvir. Tiago 1,9 diz assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Foi exatamente isso que Elias fez. Guardou tudo aquilo que ouviu, pegou o menino e foi para o quarto orar. E isso nos mostra que nós devemos debater menos e orar mais. Amém? Mas continua dizendo, a partir do versículo 20: então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. Estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faça a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor, Yahweh, atendeu a voz de Elias. Yahweh, o único Deus, atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vá, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade.
O que Elias nos ensina nesse trecho aqui é que se Deus está usando a sua vida, cara, aumente o seu relacionamento com Ele. Busque mais a Deus, coloque a boca no pó, se humilhe diante dEle. Até esse texto aqui, nunca antes é relatado ou foi relatado na Bíblia ressurreição. Eu fico imaginando nos dias de hoje, alguém fazendo um milagre, talvez que ninguém tenha visto. Primeira coisa que a pessoa ia pegar o celular. Calma aí, deixa eu fazer uma selfie aqui. Ei, defuntão. Ia postar. Deus é bom, olha só o que eu fiz. O morto ressuscitou graças à minha oração. Deus não divide a glória dele com ninguém. Elias pegou esse menino, entregou para sua mãe e saiu. Ele não quis a glória, ele não se vangloriou desse milagre. Mas uma coisa que essa palavra nos ensina é, quando essa mulher responde: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra da tua boca é verdade, a palavra na tua boca é verdade. Presta atenção. Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Como você é conhecido no dia de hoje? Talvez você seja conhecido como um grande advogado. Talvez hoje você seja conhecido como uma grande atriz. Talvez hoje você seja conhecido como um grande funcionário. Mas que tal ser reconhecido como um grande homem de Deus? Como uma grande mulher de Deus? Posso fazer uma pergunta? Pro seu coração. Você não precisa me responder. Pensa na sua profissão. O que você prefere? Ser conhecido como uma pessoa bem-sucedida aos olhos humanos? Ou ser uma pessoa bem-sucedida aos olhos de Deus? Posso te falar que dependendo da resposta, é onde está o seu coração. E essa passagem, que ela diz: então, conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Isso é algo que nós precisamos destacar aqui um pouquinho. Porque uma coisa que essa mulher ensina é você proferir a palavra do Senhor. E uma coisa bem diferente é você ser boca do Senhor. Está cheio de gente proferindo a palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor na tua boca precisa ser verdade. Quando a mulher diz isso, então eu sei agora que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então quer dizer que existem palavras do Senhor na boca de alguém, de algumas pessoas, que não é tão verdade assim. E o meu questionamento para você, e foi um questionamento que eu fiz para mim, então eu me sinto muito confortável de chegar até você e te perguntar isso. A palavra do Senhor que tem saído da sua boca, tem sido uma verdade? Tem sido algo realmente que tem te levado para perto de Deus? Você entende essa diferença? Existem pessoas que pregam e nada acontece. Existem pessoas que sobem, não aqui, mas em qualquer outro lugar, e lançam simples palavras. E essas palavras são vivas e geram vidas. Essa é uma clara diferença de uma pessoa que vive a palavra de Deus e de uma pessoa que somente carrega a palavra de Deus. Nós vivemos num tempo onde nós precisamos carregar a palavra de Deus e ser boca de Deus. E ser boca de Deus não é trazer uma teologia triunfalista, é trazer uma teologia real, que diz: no mundo você vai ter dificuldade, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo.
Ser boca de Deus é você entender que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ser boca de Deus é você dizer como Paulo disse: eu posso passar por tantas lutas, eu posso passar por tantas dificuldades, eu posso naufragar, eu posso ser picado de cobra, eu posso ser tudo, mas eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso tudo com Deus, mas sem Deus eu não posso nada. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos. Eu queria me dirigir a você primeiro, que talvez tenha entrado aqui pela primeira vez. Você que tem vivido momentos de luta, de dificuldade, tem se questionado para onde eu devo ir, o que eu devo fazer. E o que eu quero te falar é que existe um Deus verdadeiro, um Deus real, que deu o único filho para que você pudesse ter uma vida com Ele. Mas essa vida só é possível se você entregar o seu coração para Ele. E eu não estou falando aqui de você simplesmente repetir uma frase, mas eu estou falando aqui de você viver uma vida real com Ele. A palavra de Deus diz que com a sua boca você confessa e com o seu coração você aceita. E quando nós fazemos isso, nós damos liberdade para Ele entrar em nossas vidas e nos encher de ousadia e nos ajudar em obediência e usar as nossas vidas para que outras pessoas também possam ver a glória dEle. Talvez você pense: mas eu sou uma boa pessoa, eu ajudo outras pessoas, eu sou uma pessoa que eu tenho a bondade. É ótimo isso, mas infelizmente ou felizmente isso não garante a sua salvação. O que garante a sua salvação é você reconhecer que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai senão por mim. Quer ter um relacionamento com Deus? Entregue o seu coração para Ele. A igreja está de olhos fechados. Eu queria perguntar, se você está aqui nessa noite e deseja entregar o seu coração para Jesus. Entregar o seu coração para Jesus não é, mais uma vez, repetir uma frase, não é você se tornar um religioso, mas é você dar liberdade para Ele preencher o vazio da sua alma. O vazio da sua alma é do tamanho de Deus. Se você deseja aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, levante a sua mão onde você estiver e nós vamos orar com você. Não tenha vergonha, não tenha medo. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Não tenha vergonha, não tenha medo, porque hoje Deus quer fazer alguma coisa em você. Mas para isso você precisa se expor um pouquinho. Você não precisa ter vergonha, porque um dia eu fiz essa oração e foi a melhor decisão que eu fiz. O Ronaldo fez essa oração, foi a melhor decisão que ele fez, eu tenho certeza. O Eli fez essa oração, eu tenho certeza que foi a decisão mais extraordinária. O Felipe fez essa oração, eu tenho certeza que mudou a vida dele. Dê um passo, acredite, e Ele vai fazer. Você que deseja entregar o seu coração, levante a sua mão o mais alto que você puder. Eu queria pedir que você se colocasse em pé. Fique em pé no seu lugar, você que deseja fazer essa oração, e nós vamos orar com você. Pode ficar em pé, por favor. Glória a Deus pela sua vida, irmão, eu te vejo aí. Glória a Deus pela sua vida, eu te vejo aí. Existe alguém desse lado? Existe alguém que deseja entregar o coração para Jesus desse lado aqui? Queria pedir que você que levantou a sua mão, que você venha aqui à frente, nós vamos orar com você. Não fique preocupado, não fique com medo, não se sinta constrangido. Eu quero te falar que o Deus a quem nós servimos deseja se relacionar com você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós não queremos te pedir nada, nós simplesmente queremos orar com você. Sai do seu lugar, irmão, vem aqui à frente. Vamos orar com você. Se você deseja entregar o seu coração, essa é a hora. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Glória a Deus, glória a Deus. Ainda dá tempo. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Não fica parado. Se você está sentindo vontade de ir, eu quero fazer um desafio aqui. Quem aqui, todo mundo com o olho fechado aí, fecha o olho todo mundo aí. Quem aqui
está com vontade de vir, entregar o coração, mas está sentindo alguma coisa amarrando. Levanta a mão rapidinho aí. Levanta a mão aí que eu quero te ver. Ali, você está aí? Glória a Deus. Vem aqui à frente, irmão. Vem aqui à frente. Pega na mão dessa pessoa, peça para ele te trazer aqui. Vem cá, jovem. Deixa eu te falar, Jesus Cristo morreu por você. Ele pagou um alto preço por você. Não tenha medo de se expor diante dele. Amém? Se você está nos assistindo online e também deseja fazer essa oração, nós temos um QR Code aí na sua tela. Eu peço que você escaneie esse QR Code. Nós vamos orar com você. Nós cremos que Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Nós cremos que Deus quer te usar. Nós acreditamos que o nosso Deus é um Deus onipresente e está em todos os lugares. Amém? Vamos chegar aqui. Glória a Deus. Eu queria pedir que vocês que estão aqui à frente, que vocês coloquem a mão no coração. Que vocês repitam comigo essa oração. Repita assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e como meu Salvador. Eu te agradeço pelo seu infinito amor, pela sua infinita bondade. Eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus. Escreve o meu nome no livro da vida. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Eu queria pedir que vocês que estão aqui à frente, que vocês sigam nossa equipe de diaconia. Nós queremos simplesmente ter um tempo com vocês de oração. Nós não vamos pedir nada. Entenda uma coisa: nós somos um corpo, nós somos uma família. Nós queremos entender como nós podemos servi-los. Então, por favor, sigam os diáconos. Vocês já voltam para cá. Vamos junto, amém? Eu queria pedir que a igreja ficasse em pé. Quantos têm se escondido? Por conta de medo, por conta de insegurança, por conta de incertezas. Quantas vezes você orou essa semana? Quantas vezes você falou com Deus essa semana? Quantas vezes você colocou o seu joelho no chão e agradeceu ao Senhor pela comida que você tem, pela provisão, pela saúde? Quantas vezes você falou: Senhor, eu te amo. Eu te amo, Jesus. Muito obrigado. Mas eu quero te falar que Jesus não contabiliza isso. Jesus não contabiliza talvez a sua distância. Mas Ele diz hoje para você: eu posso fazer nova todas as coisas. Eu posso agora estabelecer um novo nível de relacionamento com você. E o que Deus está falando para você é: sabe a ousadia que Elias teve? Sabe a obediência que Elias teve? Elias só obedeceu porque ele confiava plenamente em Deus. Elias só obedeceu porque ele era completamente apaixonado e conhecia o único Deus de forma íntima. E sabia que o único Deus jamais desampararia ele. E o que Deus está te falando é: hoje eu quero que você sinta exatamente o mesmo que Elias sentiu. Que você entenda que eu nunca vou te abandonar. Que você entenda que eu sempre estarei do seu lado. Mas para isso, meu irmão, você precisa se expor. Você precisa sair da sombra. Você precisa deixar com que a luz de Jesus brilhe na sua vida. Onde você estiver. Onde você estiver, no seu trabalho, na sua faculdade, dentro da sua casa, a luz de Cristo precisa brilhar sobre você e através de você. Hoje, se você quer que Deus comece a trabalhar em você primeiro, para que depois Ele trabalhe através de você, eu quero pedir que você seja muito vulnerável, que você saia do seu lugar e que você venha aqui à frente. Deus está renovando alianças nessa noite.
Deus está falando ao meu coração é que se você se permitir ser usado, você vai viver não somente o ordinário, mas o extraordinário na mão dele. E o que Deus está me mostrando é que almas estão sendo curadas hoje. Almas estão sendo curadas no dia de hoje. Feridas estão sendo fechadas. Feridas estão sendo cicatrizadas. Para que você creia e saiba que Ele é um Deus verdadeiro. Ele é o único Deus digno de toda adoração. Ele é o único Deus digno de toda glória. Só que antes de você chegar perante as autoridades, você precisa se prostrar diante da maior autoridade que existe. Antes de você ser exaltado em público, o Senhor quer trabalhar na sua vida. O Senhor quer te mostrar o quão amado e o quão especial você é nas mãos dEle. E o que Ele está te pedindo essa noite é: abra o seu coração. Abra o seu coração. Abra o seu coração e seja ministrado pelo meu Espírito nesse lugar. Coloque a mão no seu coração. E deixa Ele falar com você agora. Deixa Ele falar com você. Que as vozes externas silenciem na sua cabeça agora. E que você ouça aquilo que Ele está ministrando para você. Pode chorar na presença do Pai. Você pode chorar na presença do seu Pai. Meu querido, saiba que você está. A capa de Elias está sobre a sua vida aí. Amém? Você tem ousadia. Você tem um espírito de obediência dentro de você. E você vai ser usado em nome de Jesus.